Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre as disfunções da articulação temporomandibular. Para isso, eu vou pedir alguns minutos da sua atenção e, em troca disso, eu te garanto que ao final desse vídeo, se você prestar atenção direitinho, você vai entender três coisas. Primeiro, que é possível, por meio da aplicação de um método sequencial e padronizado, avaliar o seu paciente com disfunção temporomandibular e traçar diagnósticos que hoje podem parecer um pouco confusos. Segundo, eu vou te mostrar que por meio de uma racional escalonada e baseada no mecanismo da doença, é possível escolher com segurança as terapias para as disfunções de articulação temporomandibular. Terceiro e mais importante, eu vou mostrar que é possível você, dentista recém-formado, generalista ou até mesmo em formação, conduzir grande parte dos casos de disfunção temporomandibular na sua prática clínica. Esse curso foi cuidadosamente desenvolvido para atender os mais diferentes perfis de profissional. Então, se você é um estudante de odontologia e quer já desde cedo fortalecer essas bases do conhecimento em disfunção, ou se você já é um dentista formado e quer se especializar mais e atender de forma cada vez mais eficaz esse tipo de paciente, esse curso é para você. Ou se você é um dentista já especializado em outra área, mas sente dificuldade na condução desses casos, até mesmo para lidar com os seus próprios procedimentos e quer se aprofundar um pouco mais nessa área e englobar também as terapias em disfunção temporomandibular, ou até mesmo para as áreas conexas, os fisioterapeutas, até mesmo os fonoaudiólogos que queiram integrar cada vez mais essas terapias e entender sobre novas formas de diagnósticos e terapias inovadoras dentro das disfunções de articulação temporomandibular, vocês também vão se beneficiar com esse curso. Ainda que você não tenha conhecimentos fundamentais na área de disfunção temporomandibular, esse curso foi feito para você garantir uma base de conhecimento sólida, prática e direcionada para que você atenda os seus pacientes com segurança e eficácia. Agora, se você quer protocolos engessados, soluções rápidas e mágicas para os casos de disfunção temporomandibular, esse curso pode não atender às suas expectativas. A articulação temporomandibular requer uma análise e uma abordagem individualizada, específicas para cada paciente. Se você quer fórmulas prontas e imediatas, esse curso não é para você. Além disso, esse curso também não é voltado para pacientes. Todo o conteúdo foi estritamente desenvolvido para aqueles profissionais que queiram atualizar seus conhecimentos técnicos e aprofundar os conhecimentos científicos acerca das disfunções temporomandibulares. Então, deixa eu dividir um pouquinho da minha trajetória com vocês. A minha jornada dentro da odontologia sempre contou com muita responsabilidade e muita dedicação. Eu me graduei na Universidade Federal do Espírito Santo e no meu período de graduação eu não tive qualquer contato com a disciplina, com as matérias referentes à disfunção temporomandibular. Logo depois, eu ingressei em um programa de residência em cirurgia bucomaxilofacial e durante o programa de residência, eu pude contar com a presença de um centro de dor orofacial onde realizávamos alguns procedimentos cirúrgicos em pacientes. Foi meu primeiro contato com qualquer conteúdo relacionado à disfunção temporomandibular. De uma forma quase que autodidata, comecei a pesquisar alguns artigos científicos, algumas bases sobre a disfunção temporomandibular e após a conclusão da residência em cirurgia bucomaxilofacial, ingressei em um programa de mestrado, dessa vez com ênfase em disfunção temporomandibular e dor orofacial. O mestrado em disfunção temporomandibular foi algo disruptivo na minha vida profissional. Eu passei a olhar o paciente com outros olhos e por isso eu sou muito grata à especialidade de disfunção temporomandibular por permitir que eu tenha uma visão mais integral do meu paciente. É verdadeiramente uma paixão estudar essas temáticas para mim. Eu tive ainda uma formação complementar após o meu mestrado, realizando um fellowship na Suíça, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Universitário de Basel. E ainda nesse programa de Fellow, eu tive a oportunidade de frequentar também a Faculdade de Odontologia e acompanhar um dos grandes nomes da ciência na disfunção temporomandibular, que é o professor Turp. Hoje eu sou doutoranda com ênfase em cirurgia bucomaxilofacial, onde na minha linha de pesquisa eu consegui unir as minhas duas especialidades, que são as duas paixões, a cirurgia bucomaxilo e a disfunção temporomandibular e dor orofacial.
Paralelamente a tudo isso, eu atuo como professora universitária, além também de fazer parte do corpo clínico de diversos hospitais aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo. Conduzo também os atendimentos na minha clínica particular, onde grande parte dos pacientes possuem disfunção temporomandibular. Mas eu nunca vou me esquecer do caso que me levou a querer entender cada vez mais sobre os mecanismos de disfunção da articulação temporomandibular. Eu ainda era residente do primeiro ano, estava cheia de dúvidas e cheia de vontade também de fazer a diferença. Eu conheci o Centro de Dor Orofacial e, através dele, chegou para a gente uma paciente chamada Maria. A Maria era uma paciente que possuía uma dor crônica. Por anos ela sentia aquela dor, mas era uma paciente muito resiliente e encontrou confiança em mim e nos meus colegas de residência. Foi proposto a ela uma cirurgia de articulação temporomandibular, uma cirurgia extremamente agressiva, e ela realmente tinha esperanças que sanaria todas as suas dores com aquele procedimento. Eu também tinha essas esperanças, preparei a paciente para o procedimento e estava junto com ela nesse primeiro procedimento. Só que o resultado não foi nada como esperado. As dores dessa paciente se agravaram de forma abrupta. A paciente começou a perder os dias com a família, perdeu o emprego. Eu acompanhei toda essa trajetória e eu apenas não tinha ferramentas para lidar com essa situação. Ela desenvolveu uma síndrome álgica complexa e eu, com conhecimento e ferramentas que tinha na época, só conseguia me sentir impotente. Foi daí que veio o meu impulso, a minha vontade de me aprofundar cada vez mais nos temas relacionados à disfunção temporomandibular. E hoje é uma verdadeira paixão para mim estudar sobre isso. E mais, transmitir esse conhecimento da forma mais simples e didática que eu consiga para alunos, especialistas e outros profissionais. Lembrando essa história da minha paciente Maria, eu tenho ainda mais convicção do porquê eu quis lançar esse curso. Eu quero transmitir para o maior número de pessoas possíveis princípios de escolha de terapia da forma mais racional, baseada em um diagnóstico preciso e, principalmente, escalonando esse tratamento, partindo das terapias de menor invasividade, com maior reversibilidade e menor custo para o nosso paciente. Agora eu vou compartilhar um pouco de conteúdo com vocês e, para começar, a gente vai falar sobre alguns mitos que ainda envolvem os conceitos ao redor da disfunção temporomandibular. Bom, e qual é o conceito de disfunção temporomandibular? A gente tem aqui o conceito da Academia Americana de Dor Orofacial, que diz que disfunção temporomandibular é um grupo de condições músculo-esqueléticas e neuromusculares que envolvem ATMs, músculos mastigatórios e estruturas associadas. Ele ainda conceitua que é uma das causas mais comuns de dor não odontológica, ou seja, de dor não gerada pelos dentes na região orofacial. E a apresentação clínica clássica, a tríade clássica da apresentação clínica da TTM é justamente dor ao mastigar ou realizar funções articulares, ruídos em articulação temporomandibular, estalidos ou crepitações e desvios ou limitações na abertura de boca, ou seja, déficit nas funções mandibulares. Essa seria a tríade clássica de apresentação das DTMs. E por muito tempo, as disfunções temporomandibulares foram associadas a alterações na oclusão dentária. Isso são conceitos que a primeira vez que foram publicados foi em 1918, onde acharam alterações na oclusão relacionado com alterações articulares no estudo em cadáver. Posteriormente a isso, outro estudo reforçou essa hipótese em 1930, onde esse otorrino, James Costin, ele publicou a chamada Síndrome de Costin. E olha só, esse artigo foi baseado em apenas 11 tomadas de história, ou seja, ele avaliou 11 pacientes, achou alterações dentárias, encontrou essas alterações dentárias também associadas com alterações otológicas e de dores articulares. Apenas 11 tomadas de história. Só que com o passar do tempo e o desenvolvimento de estudos longitudinais, vimos que as terapias oclusais não eram suficientes e não eram adequadas para se tratar as articulações temporomandibulares, né? Mesmo em 1950 foi quando foi publicado o primeiro artigo mostrando a desassociação entre as oclusões dentárias e as disfunções temporomandibulares. Hoje se sabe que a disfunção temporomandibular
temporomandibular tem um caráter etiológico multifatorial. Não é apenas um fator causal que vai deflagrar essa disfunção. Então, hoje a gente tem fatores fisiopatológicos relacionados com o estado sistêmico do paciente, se o paciente tem alguma doença de base que pode favorecer o aparecimento desses sintomas ou não, fatores locais, traumatismo que pode ser um macrotrauma ou um microtrauma, como por exemplo o bruxismo fatores anatômicos, a própria formação esquelética do paciente, fatores psicossociais têm ganhado grande destaque nos processos fisiopatológicos da DTM, como perfis psicológicos como ansiedade, catastrofização e hipervigilância, além das questões genéticas influenciando todos os fatores que eu citei. Disfunção temporomandibular é considerado um termo genérico, um umbrella term, ou seja, um termo que engloba outras diversas subcondições. Mas ela tem dois grupos principais, o grupo das DTMs musculares e o grupo das DTMs articulares. Dentro do grupo das DTMs musculares temos como classificação as mialgias locais, dor miofascial referida e dor miofascial com espalhamento. Já dentro das DTMs articulares, a gente tem o diagnóstico final de artralgia, desordens intraarticulares, doença articular degenerativa e subluxação. Dentro dessas disfunções, a DTM articular é a que representa o maior desafio na prática clínica e é nisso que a gente vai focar hoje. Bom, a DTM articular são as alterações que acontecem na articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular ela é classificada como uma articulação sinovial e como toda articulação sinovial, ela possui uma cápsula, ela é totalmente encapsulada por uma cápsula extremamente flexível que permite uma ampla movimentação dessa articulação. Além disso, a cápsula articular ela é forrada por uma membrana especial chamada membrana sinovial. Essa membrana possui células chamadas sinoviócitos que produzem líquido sinovial no estímulo da movimentação e da amplitude dessa movimentação articular. Isso é extremamente importante para a saúde da articulação, porque esse líquido sinovial, além de lubrificar o ambiente intraarticular, permitindo um melhor deslize dessas estruturas, ele vai nutrir os componentes que não recebem vascularização, que são as cartilagens. Bom, então temos a cartilagem de recobrimento da articulação temporomandibular, que é a cartilagem articular da ATM, e diferente das outras articulações sinoviais, a cartilagem articular da ATM não é uma cartilagem hialina, é uma fibrocartilagem que possui 4 zonas, inclusive uma zona chamada proliferativa, onde a gente tem uma série de células indiferenciadas, e essas células indiferenciadas que conferem a essa cartilagem uma melhor adaptabilidade. Isso a difere das outras articulações sinoviais. Além disso, outra peculiaridade da articulação temporomandibular é o disco articular, que se parece uma estrutura como o menisco do joelho, porém esse disco articular ele vai dividir a articulação em 2 compartimentos totalmente isolados, que se comportam como os 2 microambientes isolados, onde processos fisiopatológicos diferentes podem acontecer. Esses 3 tecidos interagem dentro de uma mecânica articular extremamente diferenciada. Ela também é classificada, de acordo com a mecânica de movimento, como uma articulação gínglimo-atordial, ou seja, ela realiza um movimento de rotação no próprio eixo, um movimento de dobradiça, além de um movimento de deslize, um movimento de translação para o movimento final da abertura da boca. Toda essa complexa estruturação e mecânica articular, ela pode ser danificada frente a mecanismos fisiopatológicos. Os principais mecanismos fisiopatológicos que podem gerar alterações intraarticulares relevantes são a imobilização articular, o macrotrauma e o microtrauma. São as 3 causas mais comuns de deflagração dos mecanismos fisiopatológicos intraarticulares. A única ferramenta validada hoje na ciência para o diagnóstico das disfunções temporomandibulares é essa aqui, o DCTMD. Ela possui 2 eixos, um eixo onde a gente possui diagnósticos físicos, uma forma padronizada de se avaliar clinicamente esse paciente, e um eixo 2, que é uma triagem comportamental e psicossocial, evidenciando a importância desse aspecto na disfunção temporomandibular.
mandibular. Ao final do exame do paciente, essa ferramenta fornece um fluxograma, onde a gente tem uma decisão diagnóstica a ser tomada. Esse fluxograma, ele consta de duas vertentes diferentes, uma voltada para o diagnóstico de dor relacionado à disfunção temporomandibular e cefaleia, onde dentro das DTMs articulares, a gente tem aqui esse quadro de artralgia. Por outro lado, a gente tem um segundo fluxograma apenas relacionado às alterações intraarticulares, e nesse temos as desordens intraarticulares, a doença articular degenerativa e as subluxações. Mas sejamos sinceros, essa ferramenta possui pouca aplicabilidade no dia a dia clínico. É uma ferramenta que ela é longa para ser aplicada durante as consultas. Ela também pode se mostrar um pouco confusa no diagrama de decisão diagnóstico. Além disso, o diagnóstico ele não se baseia nos mecanismos da doença para que a gente tenha segurança em escolher a melhor medida terapêutica. E é justamente por isso que desenvolvemos uma ferramenta chamada MAPA, Método de Avaliação Padronizado da Articulação Temporomandibular. Por meio desse método, nós vamos passar pelas etapas do exame clínico, como anamnese, exames físicos, direcionados para os quadros de disfunção temporomandibular. A partir daí, a gente tem uma lista de problemas no qual a gente vai se basear para a escolha do melhor exame complementar específico para aquele caso do paciente. A partir da união das informações do exame clínico com os exames complementares, teremos 3 pilares diagnósticos que nos ajudarão a chegar no diagnóstico mais preciso e, consequentemente, na melhor escolha terapêutica para o nosso paciente. Os 3 pilares diagnósticos são o diagnóstico sindrômico, ou seja, qual a apresentação da doença desse paciente, o diagnóstico topográfico, qual estrutura está envolvida, onde é a região que está acometida ali no quadro de disfunção daquele paciente. Com a união de toda essa informação, a gente chega no diagnóstico etiológico, no nome da doença, qual a doença de fato que esse paciente apresenta. Tendo como base isso, também desenvolvemos uma segunda ferramenta que se chama ATM-STEP, que é o método escalonado de escolha da melhor terapia específica para aquele caso de disfunção temporomandibular. Então, a gente parte sempre das terapias menos invasivas, das terapias com maior reversibilidade e menor custo para o nosso paciente. Temos terapias de base, como o controle dos fatores de risco, que podem ser as parafunções, os microtraumas, podem ser também tratamentos complementares, sistêmicos, locais, com fisioterapia. A partir daí também temos métodos farmacológicos, avançando um grau de invasividade, temos os métodos farmacológicos para controle daquela condição. Depois deles temos os métodos injetáveis e artrocentese. Após estes, artroscopias até chegar no procedimento de cirurgia aberta. Vale a pena pontuar que pode ser que em um primeiro momento o paciente, além das terapias de base, também necessite de alguma terapia mais invasiva, como por exemplo as farmacológicas e as injetáveis. A gente vai guiar o aluno na escolha da melhor conduta terapêutica para aquele paciente, novamente baseados no mecanismo da doença. Também é importante pontuar que os tratamentos mais agressivos, os mais invasivos, também fazem parte do rol de terapias que abrangem os tratamentos da disfunção temporomandibular. Mas para isso, a gente deve escalonar esse tratamento. Para chegar até esses tratamentos, a gente deve escalonar. Em raros casos, esses tratamentos são os de primeira escolha para o nosso paciente. E como sedimentar e aplicar todo o conhecimento, a teoria e essas ferramentas práticas que a gente vai fornecer? Por meio do ATM Cases, que vai ser uma série de discussões de casos de cada módulo, de cada conteúdo do nosso curso, para que esse conteúdo seja absorvido da melhor forma possível por todos os alunos que fizerem esse curso. Agora que a gente já conversou sobre as disfunções em articulação temporomandibular e que eu já apresentei para você algumas ferramentas que desenvolvemos para o nosso curso sinovial, eu vou contar alguns bônus especiais que eu preparei para quem garantir acesso ao nosso curso. Primeiro, teremos uma comunidade de apoio, a comunidade sinovial. Você vai ter acesso
à comunidade assim que você adquirir o curso. E lá poderemos trocar e discutir sobre os casos que você porventura já tenha ou casos que você tenha dúvida e queira levar a essa comunidade para discussão. Então, se você tem um caso difícil ou que tem dificuldades no diagnóstico ou ainda na condução desse caso, eu vou estar lá nesse grupo auxiliando, mentorando para que você tenha segurança nas tomadas de decisão. Além desse grupo, teremos aulas quinzenais para atualização. Discutiremos sobre novos artigos, aprofundaremos alguns temas dentro da grade de temas do curso Sinovial e é uma boa oportunidade também para discutirmos e tirarmos dúvidas sobre o conteúdo do curso. Nessas aulas quinzenais, que serão no formato online e ao vivo, poderemos também ter convidados especiais que vão acrescentar conteúdos e trazer novas informações para a nossa comunidade. Com isso, temos um curso muito completo. Eu tenho convicção que você vai transformar a sua prática clínica após estudar e ter acesso a todo esse conteúdo. Dê o primeiro passo para conduzir os seus pacientes de disfunção da TM de forma segura e eficaz. Clique no botão aqui embaixo. Estou te esperando.